Começando, não sobre o Jair, mas falando do Flávio. Venezuela ainda está em alta. Tem umas coisinhas rápidas para falar nessa primeira parte do Trump e do Joesley. Mas vejam só. Ministério do Lula envia à Polícia Federal pedido de investigação contra Flávio Bolsonaro. A manchete já é um tapa na cara e mostra a vagabundagem do jornalista. Trabalha com Igor Gadelha. Igor Gadelha tem uma sanha persecutória eterna, em especial contra o Carlos Bolsonaro. Ele até me segue nas redes sociais do Igor Gadelha. E assim, com o Igor Gadelha, o negócio é o seguinte. Se foi a irmã da amiga, da prima, do marido, do tio, da nora de Bolsonaro, a manchete é: ministro de Bolsonaro, Ministério de Bolsonaro envia a PF pedido. Não é assim, Ministério do Governo Federal. Não, ele nem fala. Não tem nem assim o federal, que é para você saber que envolve o presidente da República. Agora, quando é com Lula, Ministério. Ministério. Não bota, né, o Lula em grande destaque. Aqui o Lula nunca tem culpa. Aí sempre são pessoas específicas. Nunca dá para generalizar. Nunca tem aquela pontuação para falar que olha só como o governo Lula é, o que o governo Lula faz. Aí você vai ver que um dos últimos atos de Ricardo Lewandowski, um cara super imparcial e técnico, à frente da pasta, né, o Ministério da Justiça encaminhou à Polícia Federal, que está subordinada ao Ministério da Justiça, um pedido da deputada do PT para investigar o Flávio. Aí você se pergunta, qual o crime do Flávio para ser investigado? O motivo foi a publicação nas redes sociais de Flávio, pré-candidato à presidência de 2026, associando Lula ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Ai. E não pode ligar, não é? Não são amigos, não é? A denúncia feita pela deputada Dandara, do PT de Minas, aponta um suposto crime contra a honra de Lula. O documento é assinado por Elisa Pimentel de Costa Simões, coordenadora-geral de administração no gabinete do ministro, e foi enviado para o gabinete do diretor-geral da PF, André Rodrigues, outro lugar extremamente técnico e imparcial para a apreciação. Aí tá ali, né? Também o Zuc. Agente penal culpa Bolsonaro por não cumprir a academia obrigatória. Responsável pela custódia de Bolsonaro disse ao Ministério da Justiça que missão o impediu de ir à academia em dezembro. Tudo é culpa de Bolsonaro no final do dia, né? Todo sistema culpa Bolsonaro por tudo. Por isso a gente penal achou por bem, né, culpá-lo por não cumprir o uso das obrigações dele. Quando eu me deparei com essa postagem, que eu acho que ela é um retrato, né, até do que a gente estava comentando ontem, nós não chegamos no ponto que estamos, onde a gente vê, né, todo esse ódio sendo destilado contra Bolsonaro em específico, do nada. Foi um processo constante de desumanização, perpetrado em especial pela Rede Globo. Aí o Ivanildo, que é um liberal, ele começa falando o seguinte, ó: quando eu sofria de antibolsonarismo psicótico, eu desenvolvi o que hoje eu chamo de síndrome da Revista Oeste. Não importava o que eles publicassem, eu simplesmente ignorava. Afinal, se fosse sério, sairia na imprensa tradicional, correto? Logo, se não saiu na Globo, na Folha, no Estadão, Veja, Metrópolis, UOL, né? Pode colocar todos esses grandes sites e só os bolsonaristas repercutem, só pode ser mentira ou exagero, né? Porque bolsonarista não é gente. Bolsonarista não é gente, não tem que ser respeitado em nada. É assim que uma parte grande das pessoas pensa, até hoje. Isso desmoronou quando eu vi os julgamentos do 8 de janeiro. Por quê? Não um, nem dois, mas 5 mendigos foram denunciados como golpistas. Passaram mais de ano presos. Eles iam até o acampamento pegar comida, mas denunciados de baciada, a sua defesa pouco importou. Os únicos veículos que se dignaram a cobrir estes casos foram a Revista Oeste e a Gazeta do Povo. E o resto? Aquele silêncio ensurdecedor. E por que não era notícia? Não, né? Porque falar a respeito prejudicaria a narrativa que eles criaram sobre o Super Xandão.